Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui, jornalista Haroldo Mendes. E hoje nós temos conosco aqui o jornalista e escritor Gerson Siqueira. E nessa live nós iremos tratar de alguns assuntos de muita importância para todos vocês. Nós estaremos conversando aqui sobre os últimos acontecimentos da política nacional, envolvimento de igrejas com política partidária, com ideologias políticas, e uma série de outras coisas que, com certeza, vão tirar suas dúvidas, vão esclarecer vocês. Meu amigo Gerson Siqueira, boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso canal do jornalista Haroldo Mendes. É sempre uma alegria ter você conosco aqui. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Mais uma vez é uma alegria estar junto contigo para debatermos os assuntos do momento. Vamos falar assim, no jargão atual, as trend topics, né? Para nós debatermos as trend topics, né? Que é o que corre na internet, mais costuramente. Isso. Gerson, um tema que já está muito batido aí, mas até agora a coisa parece que deu uma arrefecida, né? O envolvimento aí do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, com o Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo foi amplamente noticiado pela grande mídia, pela grande imprensa, que Vorcaro estava patrocinando o filme Dark Horse sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que Vorcaro já havia dado para Flávio 60 milhões, né? E Flávio liga para ele numa ligação, assim, podemos dizer, um tanto quanto íntima, né, de companheiros e amigos, né, pedindo mais dinheiro. Segundo fontes, seria aí mais de 100 mil, 120, acho que 125 milhões. 114 milhões. Já havia recebido 60 milhões, e ele cobrando o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro, que está preso, né, cobrando a ele o restante do dinheiro. Como que você vê isso e o que você acha da repercussão disso para a futura campanha aí do senador Flávio Bolsonaro? Olha, pergunta é boa, pergunta é pertinente. Eu vejo como altamente suspeita a atitude do senhor Flávio Bolsonaro, com certeza absoluta. Agora, as provas são evidentes, as provas são cabais e colocam ele na arena, né? Colocam ele na rodinha de fogo. Eu acho que a atitude do senador é altamente suspeita. Há vídeos comprobatórios a respeito disso. E, independente de partido, porque eu sou muito justo nessa parte, independente de partidos ou de ideologias, né? Quem errou tem que ser punido. Né? Correto. Seja esquerda, seja de centro, ou seja de direita, tem que ser punido. Então, eu vejo como altamente suspeita essa atitude do senhor Flávio Bolsonaro. E nós temos que ver também que isso arranha a imagem. Pelo que eu li até agora, né? Pelo que eu vi nas redes, o Flávio perdeu pontos aí de ouro, né? Perdeu pontos percentuais na corrida, nas estatísticas. Então, eu vejo, sim, com preocupação.
Mas nós temos que entender também que a direita ela é radical, ela se faz de cega, né? Mesmo com todas as provas contra o Flávio, a direita, a ultradireita, se recusa a aceitar. Essa extrema-direita, né? A extrema-direita é cruel. Eles acusam muito, né? Eles apontam o dedo muito, mas fazem coisas debaixo dos panos que até Deus duvida, né? Com certeza. Não salva ninguém nessa questão toda aí, né? Eu tenho, por certo, até as pesquisas comprovam isso, houve aí um crescimento do presidente Lula, né, com relação ao Flávio Bolsonaro, nas pesquisas recentes, né? Então, houve uma queda aí do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Então, eu entendo que essa questão do Banco Master arranhou muito a imagem dele, mais do que a gente pensa, e com certeza continuará arranhando a imagem dele. Mas agora aconteceu um outro fato, porque a política é muito dinâmica, né? Aconteceu um outro fato essa semana, foi ontem, anteontem. O Paulo Figueiredo, aquele que é sobrinho do ex-ditador, que foi presidente da ditadura aqui no Brasil, né? João Batista Figueiredo. João Batista de Figueiredo. Justamente. Esse sobrinho dele é também um militante de extrema-direita, um bolsonarista roxo, fanático, né? E ele mora nos Estados Unidos e ele, essa semana aí, andou falando com relação às mulheres, né? Falando coisas absurdas, dizendo que as mulheres votam mal e que as mulheres, principalmente as solteiras, votam mal e que as casadas geralmente tendem a seguir seus maridos. E ele fez ilações acusando a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, de até trair. Deixou subentendido, né, que ele sabia de coisas que ninguém sabia, mas que ele sabia e que ele não podia falar, que colocam em xeque a honra da Michele Bolsonaro. E isso é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? E criou assim um clima muito pesado aí para a extrema direita bolsonarista, né? Eu vejo assim também da mesma forma. E a Michele ameaçou colocar agora no ar um vídeo onde o candidato, né, o pretenso candidato Flávio estaria no orgia, né, o Bolsomaster estaria na orgia em companhia aí dos amigos do Vorcaro, né? Foi postado na página dela também. E ela, com isso, ela pôs a cara a tapa, né? Ela deu a cara a tapa. Ela fez um vídeo sobre isso, né? Esse vídeo, só me permita. Pode ser um fake, porque a direita adora fazer fakes. Isso. Pode ser verdade. Para os seguidores entenderem o que é isso, é que o Antony Garotinho, né, que foi governador do Rio de Janeiro, agora ele é pré-candidato ao governo do Rio novamente, ele soltou um vídeo falando que ele tem imagens que foram gravadas na festa chamada Festa das Astronautas, onde o Daniel Vorcaro contratou prostitutas estrangeiras. Esse mesmo que eu não expliquei bem. Então, para o telespectador. E que o Daniel Vorcaro contratou prostitutas estrangeiras e fizeram um verdadeiro bacanal com várias autoridades brasileiras, parlamentares, gente do executivo, gente do judiciário, os caras peladões lá. Imagine,
os caras lá daquele jeito, no maior bacanal, e a Michelle diz que sabe de mais coisas ainda. E ela soltou esse vídeo, e ela disse uma frase lá que repercutiu. Ela disse que a verdade de Jesus vai aparecer, entendeu? Então, a coisa está pegando fogo aí na extrema-direita. Tá? Só te interrompendo, fazendo um adendo aqui. Eu acabei de assistir hoje à tarde esse mesmo vídeo, né? Esse mesmo vídeo, que seria, então, a participação do Flávio, né? A qualidade não está muito boa, né? A gente vê apenas a silhueta do Flávio. Pode ser um vídeo também gerado por inteligência artificial, por IA. Não é fake, né? Exatamente. Nós temos que colocar isso também a bem da verdade. Mas é claro que os últimos momentos, né, as últimas declarações do Flávio o colocam em alta suspeição. Você há de convir comigo. Como eu já disse, que nessa história aí não tem ninguém santo, né? Não tem ninguém santo. Não Os tem caras nenhum santo. De santo, né? E você vê o Flávio Bolsonaro nas igrejas, né? Todo humilde, ajoelhando, orando, recebendo orações. Exatamente. Mas é toda uma encenação. Todos os políticos fazem isso em época de campanha. Só vão à igreja em época de campanha. Né? E foi bom ter entrado nessa questão, porque eu estou sentindo, Gerson, eu não sei se eu estou enganado, mas eu não vejo hoje aquele mesmo entusiasmo desses pastores midiáticos aí. Eu não vejo no Flávio eles não têm o mesmo entusiasmo que eles tiveram com o pai do Flávio, o Jair Bolsonaro, na época da campanha passada aí, né? Então, eu estou vendo aí que os evangélicos estão começando a acordar para a realidade que não vale a pena apostar na extrema-direita e nem na extrema-esquerda, que o cristianismo é algo separado da política. Tá? E essa é a minha posição, eu sempre me mantive na trincheira e defendendo o princípio da fé protestante, da fé batista, principalmente, que é a separação entre igreja e Estado. Exatamente. Você vê de forma vergonhosa, eu não concordo, nunca concordei com isso. Há gente que concorda, mas eu não, né? Usar o púlpito de igrejas para fazer política. Jamais. Eu sou totalmente contra. Abominação. Ali não é lugar de vender imagem de ninguém, de idolatrar ninguém. Você vê na própria Bíblia, né? Passagem bíblica, o próprio Jesus, ele chicoteou os vendilhões do templo. Então, ele deixou bem claro, aqui, na casa do Senhor, na casa do meu Pai, nada feito. Correto. É bom que a gente esclareça isso para os nossos seguidores, internautas, amigos, que a igreja ela não se deixa levar por nenhuma ideologia humana. Ela não é de direita nem de esquerda, ela não é marxista, ela não é socialista, ela não é republicana, ela é a igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Ela é a igreja que vem trazer o reino de Deus, que vem trazer a palavra de Deus, que vem trazer o evangelho da salvação para todas as pessoas. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil? Os políticos estão instrumentalizando a igreja para fins eleitoreiros. E isso não é só no Brasil, não. Eu descobri recente que lá na Coreia do Sul, que é a Coreia Livre, o governo já mandou fiscalizar igrejas que estão usando os púlpitos para fazer propaganda política, para fazerem mercado político, usando os crentes para isso. Né? E isso em outros países também. Né? Então, é preciso deixar isso muito claro e é preciso colocar um freio sobre isso aí,
porque é um absurdo. Nós não podemos permitir que o evangelho seja subjugado e rebaixado a esse nível aí. Essa é a minha opinião. Não, outra coisa, outro ponto, outro agravante que vem nesse pacote aí, esse combo da desolação, é o seguinte: você vê no meio evangélico o desconhecimento total, a ignorância da palavra de Deus. Você, que também, além de jornalista, é pastor, que também passou pela teologia, como eu, né? Nós temos formação na teologia. Você vê a ignorância de uma pessoa dentro do meio evangélico. Não vou nem falar da palavra crente, né? Para mim, a palavra crente é altamente viciante, né? Eu prefiro falar evangélico ou cristão. Eu acho melhor cristão, mas nem evangélico eu gosto. Que aí cria uma casta, né? Cria uma casta de pessoas. E eu repudio isso. Então, hoje, para a maioria do evangélico, né, o bolsonarismo é a salvação. Mas por que isso acontece? Por causa da total ignorância do evangelho. Eles não estudam a palavra, eles não conhecem a palavra, então acho que tudo que se fala do Lula, né, do presidente Lula, é real. Né? Não pesquisam, não vão atrás. Então, a principal agravante desta seita, né, porque eu continuo falando nas minhas redes, é uma seita. Né? Você seguir um camarada cego, surdo e mudo, sem pesquisar a vida dele, né? Sem saber suas propostas, é uma seita. Você é um seguidor de uma seita. A questão, você há de convir comigo. Sim, não, claro. Olha, eu vou te dizer, nós estamos numa situação, e é bom que a gente coloque isso aí, porque aqui ninguém está defendendo A ou B. De forma nenhuma, não é a nossa intenção. Está colocando aqui fatos como o bom jornalismo nos ensina, como nós aprendemos na nossa profissão. Exatamente. Né? Exatamente. É ouvir os dois lados e ser imparcial. Esse é o papel da imprensa, é noticiar os fatos. Então, nós temos no Brasil hoje, nós estamos reféns de dois candidatos novamente, um Bolsonaro e o Lula de novo. Né? Nós não temos outro candidato. A questão não temos. Desgraçadamente. Nem a direita tem outro nome e nem a esquerda tem outro nome. Desgraçadamente, nós não temos nenhuma opção. Nós não temos. Estamos sem opção e o Brasil não suporta mais. Entendeu? Não suporta mais. Então, é preciso mudar esse quadro e a gente respirar um ar novo, né? Um ar mais puro, porque está muito poluído, está muito complicado. Só a prorrogação de mandatos, importante também lembrar para quem está nos assistindo. Eu acho assim, o camarada se reeleger 2, 3, 4 vezes é um absurdo. Eu acho até que o presidente deveria ter um mandato de 4 anos. PT, saudações. Não fez nada? Aquele abraço. A porta da cozinha, a serventia da casa. Agora o cara ficar se reelegendo 2, 3 vezes, 4 vezes, não existe. Numa democracia, né, não deveria e não deve existir. Não, o Lula já está com mais de 80, né? Fica muito difícil, né? Com o cara da idade dele, né? Mas 4 anos de governo, será que ele aguenta? Novembro ele vai fazer 8-1, né? 8-1 ele vai fazer, ele é de 46. 8-1 ele vai fazer agora em novembro. Então fica difícil. Ô, Gerson, nós não podemos estender muito, para não cansar nossos seguidores aí. A gente já vai para 20 minutos aqui de live. Maravilha. Né? Mas eu quero dizer para vocês que nos acompanham que esse vídeo estará nas nossas redes, minha e do Gerson, tá? E toda quarta-feira, com a graça de Deus, dentro do possível, nós estaremos falando sobre um assunto relevante ou 2 assuntos relevantes da semana. Então, fique antenado conosco. Eu vou deixar aqui minhas redes, o Gerson vai deixar as redes também. Eu estou no Instagram, @Haroldo Mendes Jornalista, tá? No Facebook também eu estou lá, tá? Reverendo Haroldo Mendes, tá? E estou no TikTok, estou em outros canais aí também.
Maravilha. Você entrando no meu Instagram, você tem lá links para as demais redes, tá? É sempre uma alegria ter você conosco. E Eu só quero deixar, por até a enquanto. próxima semana. O Gerson vai deixar aí os seus. Eu só quero deixar, por enquanto, do meu Instagram, @Gerson, tracinho embaixo, _ jornalista. Nas próximas transmissões, eu vou deixar trazer, que eu estou em muitas redes, Haroldo. Praticamente 6 redes. Eu não lembro agora de todas também. Então, eu vou deixar como básico, eu vou deixar o @Gerson, tracinho embaixo, jornalista, Instagram. Todos poderão estar lá, vendo o nosso perfil, vai ser um imenso prazer. Muito obrigado, Gerson, pela sua presença. Um grande abraço, Haroldo. Obrigado pelo bom falar com você. E se Deus quiser, quarta que vem, às 16 horas. Na próxima quarta, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Grande abraço, fique com e Deus, Haroldo. Uma abençoada Haroldo. noite. Grande abraço.